Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente nessa manhã. Vou trazer um destaque de uma discussão quente que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes divergiram a respeito da chamada pejotização, nome complicado, né? Mas que significa exatamente a contratação de uma pessoa jurídica. Nós todos sabemos que essa é uma modalidade de contratação em todo o Brasil. Além do vínculo CLT, de outras formas de autônomos, nós temos os PJs, né? Eles são chamados popularmente assim, a pessoa jurídica que é contratada para prestar um serviço. De uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto, mas, incrivelmente, como outras questões, elas voltam a bater a porta do Supremo com uma força surpreendente. E nós não temos a vigência daquilo que se chama de segurança jurídica, porque o que se espera nesse caso é que a decisão recente do Supremo, ela continue a valer. E o Supremo Tribunal Federal dê aos trabalhadores, dê aos empregadores a segurança jurídica necessária para esse tipo de contratação. O que acontece é que a Justiça Trabalhista, ela insiste em alguns casos a não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito de repercussão geral. Ou seja, o órgão máximo do Judiciário decidiu. Nós muitas vezes aqui questionamos decisões do Supremo, mas jamais podemos deixar de cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal. O assunto volta à baila, é um caso concreto que está sendo analisado na primeira turma. O julgamento foi suspenso. O ministro Flávio Dino fez uma lambança, misturou pejotização com terceirização e até chegou a citar ali a economia informal, a contratação informal, que não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com o assunto. Ele deveria olhar para o julgamento que o próprio Supremo deu e que deu tranquilidade para muitas relações de emprego. Afinal de contas, é preciso ter uma regra, e o Supremo há alguns anos já colocou que é válida a contratação de pessoas jurídicas, desde que as partes concordem, desde que você tenha ali os requisitos firmados. O ministro Alexandre de Moraes levantou um ponto interessante. Disse o seguinte: sempre na hora ali da contratação, está todo mundo feliz. Na hora que o contrato é rompido, aí o contratante vai lá para o contratado e diz o seguinte: peraí, você deveria ter me contratado como CLT. Porém, nós todos sabemos que para os contratos mais altos há uma diferença significativa nos impostos que são cobrados para o pagamento da contratação daquele serviço. E por isso, ambas as partes concordam nesse tipo de contratação. E o ministro Alexandre de Moraes ressaltou esse ponto no julgamento. Vamos ouvir. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Aí talvez nós não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que eu diria, não bate no final. Porque na Justiça do Trabalho acaba ganhando a reclamação, só que recolheu todos os tributos lá atrás como pessoa jurídica. E depois ele ganha todas as verbas como pessoa física. Ou é pessoa jurídica ou pessoa física. Ou terceirizou ou não, terceirizou. O ministro Alexandre de Moraes tem razão aí nesse caso, né? O Brasil precisa seguir com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal para garantir emprego e garantir a contratação de partes que entendem que esse é o melhor caminho. A reforma trabalhista trouxe também grandes avanços nesse sentido e hoje nós precisamos enxergar as relações modernas de trabalho e não apenas aquelas calcadas no modelo da CLT, que continua válido para muitas relações, não se tornar aí toda a relação de trabalho uma relação PJ, mas é abrir, claro, essa possibilidade, como fez muito bem o Supremo Tribunal Federal, arejando a nossa legislação e trazendo aquilo que há de moderno mundo afora. Para não deixar dúvidas, hein? Essa discussão segue no Supremo Tribunal Federal, não há um ponto final e houve um pedido de vista na primeira turma, deve voltar a ser debatida na sequência aí nas próximas semanas ou até ficar para o ano que vem, já que estamos chegando próximo do período do recesso e tem outros assuntos na pauta, mas
continua válida a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece lícita a contratação de PJs no Brasil. Thaís.